Louvado seja Deus. Estou a ministrar ao longo desses dias sobre o tema os pilares, os principais pilares da vida. Tema esse que está enquadrado naquilo que tem sido as ministrações da série Vida ou Sabedoria para uma Vida Melhor. Esta é a terceira vez que eu estou a trazer os principais pilares da vida. E esta sabedoria que temos estado a transmitir está fundamentada naquilo que a Bíblia fala, que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então sabemos dizer que quem tem sabedoria tem a sua vida preservada. Quando falamos de preservar a vida, estamos a querer dizer em algum aspecto na nossa vida algo vai ficar melhor por causa de sabedoria. E tu podes achar isso em Eclesiastes no capítulo 7, versículo 12, lá para o final. Enquanto estivemos a ensinar sobre os pilares, os principais pilares da vida, nós falamos de identidade, e eu ensinei sobre identidade, falamos do tempo, e na sexta-feira estivemos a falar de propósito. E hoje eu quero começar com nossa mensagem, sendo o terceiro dia, nós vamos falar de domínio próprio. Aleluia! Nós vamos falar de domínio próprio. Para entendermos sobre domínio próprio, precisamos analisar sobre os impulsos que nos levam a agir ou reagir. Quando eu digo impulsos que nos levam a agir ou reagir, estou a querer dizer que tudo quanto nós fazemos é fruto do impulso que nós recebemos por dentro, e esse impulso é provocado por causa dos nossos órgãos de sentido. Estou a dizer, por causa de vermos algo, por causa de ouvirmos algo, por causa de sentirmos algo, nós acabamos tomando uma atitude, nós agimos ou reagimos de acordo com os impulsos que nós recebemos. Mas existem impulsos que nós recebemos que devem ser dominados, devem ser regulados. Quando nós não dominamos esses impulsos, nós sofremos várias consequências. Então, é uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 33, onde o Senhor Jesus, a Bíblia fala que quando ele chega em casa de Lázaro, tendo visto Maria chorar juntamente com os judeus, Jesus ficou comovido. A Bíblia diz que agitou-se o seu espírito e perturbou-se. Por causa de ver Maria e os judeus lá clamando, lá chorando, em pranto, a Bíblia fala que ele ficou comovido. Então, o impulso de estar comovido levou Jesus, no versículo 35, a Bíblia dizer que Jesus chorou. Mas nós sabemos que o versículo 36 para frente inicia uma série de atitudes tomadas por Jesus que culminaram com a ressurreição de Lázaro. Então, quer dizer que os impulsos que vêm dentro de nós, eles provocam uma ação, provocam uma reação, mas não devem dominar ou não devem dominar a nossa vida. Nós temos que saber dominar esses impulsos. E para que isso aconteça de forma eficaz, a qualidade de vida que nós precisamos ter é esta que recebe o nome de domínio próprio. Aleluia! Recebe o nome de domínio próprio. Então vamos ler o nosso texto principal. Está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem no jogo se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem luta o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aleluia! Apóstolo Paulo, aqui quando ele fala, chega a mencionar, ou ele faz uma comparação, quando ele explica a respeito de quem compete por um prêmio. O simples fato de alguém, de um atleta, competir por algo, ele encontra condicionamentos para ganhar o prêmio. Existem restrições, existem coisas que ele pode não estar a fazer exatamente por causa de querer sair-se bem na competição. E ele faz essa comparação e ele diz, se um atleta faz isso para ganhar um prêmio que acaba, quanto mais nós que estamos lutando para uma coroa que dura para sempre. E ele diz, sendo assim,
Não corro como quem corre sem alvo. Aleluia. Só esta frase, essa expressão de apóstolo Paulo, não corro como quem corre sem alvo, significa que quando a gente corre com o alvo identificado, em algum momento nós havemos de compreender que existem atitudes dentro de nós que precisam ser travadas antes de se manifestar, antes de se revelarem, tudo porque temos um alvo a alcançar. Aleluia. Em algum momento pessoas podem ser questionadas: por que você não fez nada diante desta ou daquela situação? Por que você passou por isso e aquilo e não tomou atitude tal? Às vezes a pessoa consegue se conter porque tem um alvo a alcançar. Aleluia. Pessoas com alvo a alcançar tomam atitudes que a sociedade no geral podia dizer: não é normal que alguém venha agir desse jeito. Aleluia. Então, quando a pessoa tem domínio próprio, Paulo chega ao extremo de dizer que eu, pessoalmente, eu escravizo o meu próprio corpo. O que Paulo quis dizer com isso? Quando ele diz: eu esmuro o corpo e faço dele de escravo, para que, veja que ele agora está a olhar a questão de ser salvo como algo que ele também tinha o cuidado. Diz para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Apóstolo Paulo estava a dizer: para minha aprovação existe uma condição, e a condição da minha aprovação está em saber dominar as vontades que o meu próprio corpo pode me apresentar. O corpo pode pressionar, o corpo pode vir e tentar apertar-nos até o extremo mais difícil. Mas o apóstolo Paulo disse: eu, pessoalmente, eu esmuro, eu sacrifico, eu faço de escravo o meu próprio corpo, de forma a não poder ser achado reprovado. Então, o domínio próprio que nós precisamos é uma qualidade que nos ajuda a preservar algo melhor. Aleluia! O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele também estava a passar por isso. O que quer dizer que eu e você também temos situações que nós precisamos, de alguma forma, encontrar a possibilidade de impedir que se expresse, impedir que alguma coisa de nós que não devia sair, que compromete algo melhor. Nós temos a responsabilidade e a capacidade de lutar contra isso e impedir que aquilo possa avançar. Aleluia! É o que o apóstolo Paulo está a chamar de domínio próprio. Louvado seja Deus! Então, esse domínio próprio tem vários aspectos e vários benefícios na nossa vida. E quando nós falamos de benefícios, nós temos que olhar para o domínio próprio e identificarmos algumas coisas. Provérbios capítulo 29, versículo 11. Provérbios 29, versículo 11. Diz assim a palavra: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Aleluia! Vou repetir: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. É sábio não deixar a ira ganhar vazão. É muito sábio quando alguém toma a atitude de controlar a ira, e ao mesmo tempo essa pessoa está a dominar esta ira. E a Bíblia chama de tolo aquele que dá vazão à ira, aquele que deixa a ira ganhar lugar, aquele que deixa a ira ganhar espaço, aquele que deixa a ira dominar, aquele que deixa a ira determinar todas as decisões da sua vida. A Bíblia está a chamar de tolo. Aleluia! Mas a Bíblia diz que o sábio faz o quê? Domina-se. Ele sabe dizer que eu estou irado, ele sabe dizer que neste momento a minha reação não vai ser boa, a minha reação não vai produzir frutos, a minha reação não vai trazer-me bons resultados. Então o que ele vai fazer? Ele vai dominar-se. É domínio próprio. E isso é uma atitude de quem é sábio. Então ter domínio próprio é ao mesmo tempo ser sábio. Quando alguém tem domínio próprio, a pessoa está sendo sábia. Então é muito importante que a gente veja o domínio próprio como um pilar extremamente importante na nossa vida. Várias pessoas, por falta de domínio próprio, tomaram atitudes debaixo da ira. Tendo tomado atitudes debaixo da ira, as suas vidas estão de uma forma que não lhes agradam. Mas há quem, mesmo debaixo da ira, preferiu dominar-se e agora ele vê o fruto da atitude que tomou. Aleluia! Vamos correr com o tempo. Ainda em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o seu espírito
do que conquistar uma cidade. Então, ter domínio próprio é mais do que conquistar uma cidade. Para pensar, uma cidade fortificada. Nós sabemos que as cidades dos tempos dos salmistas, do tempo de Salomão, eram cidades que eram uma certa fortaleza, eram protegidas, eram cidades que estavam cercadas. A Bíblia diz que aquele que tem domínio sobre o seu próprio espírito é muito maior do que aquele que conquista uma cidade. É muito maior do que aquele que conquista uma cidade. Então eu quero encorajar você a olhar para o domínio próprio como algo muito, mas muito importante. Como algo que você precisa correr atrás. Você vai me perguntar, será que há alguma coisa que eu preciso fazer para que eu tenha domínio próprio? Sim, existe algo por fazer. Não é apenas o fruto do Espírito Santo, porque a própria Bíblia vai nos falar depois que nós precisamos nos esforçar, ter nossa participação, ter o domínio próprio. Aleluia! Nem o próprio Espírito Santo, para que isso seja produzido em nós como se fosse fruto do Espírito. Existe uma atenção nossa, existe uma comparticipação nossa para que isso venha a se tornar visível na nossa vida. Aleluia! Ainda em Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Pensa agora na cidade, o exemplo que nós demos. As cidades são fortalecidas através dos seus muros. Primeiro a Bíblia fala que ser sábio é mais do que quem consegue dominar uma cidade ou conquistar uma cidade. Agora a mesma cidade está sendo usada para exemplificar que, olha, quem sabe dominar-se, ele é como quem não sabe dominar-se, ele é como uma cidade cujos muros estão derrubados. Se os muros representam segurança, quer dizer, quem não tem domínio próprio é uma pessoa insegura. Aleluia! Há muito acesso, há muita possibilidade de várias coisas de acessar a vida dele por causa de não ter domínio próprio. Há pessoas que simplesmente explodem por ouvir alguma coisa, por falta de domínio próprio. Há pessoas que simplesmente explodem por ver alguma coisa, por falta de domínio próprio. Posteriormente, eles acabam notando que havia uma má compreensão ou uma interpretação mal feita naquilo que eles viram, naquilo que eles ouviram, naquilo que eles sentiram. Mas, às vezes, pode ser tarde, porque já pode ser que já tenham tomado uma atitude que produziu uma consequência drástica. Mas por falta do domínio próprio, isso pode estar a acontecer. Por falta de domínio próprio, a Bíblia fala que é como se fosse uma cidade com os muros derrubados. O que isso quer dizer? Não há limites para as coisas de fora afetarem você. Tudo que vem afeta você. Tudo que se fala afeta você. Tudo que se vê afeta você. Tudo que você sente afeta você. Isso é falta de domínio próprio. Aprenda a ter domínio próprio. Você verá que a sua vida não vai ser a mesma. Aleluia! Verá que a sua vida não vai ser a mesma. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 até 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra de Deus: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem, presta muita atenção, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aleluia! Essas qualidades impedirão que no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Veja que a Bíblia está a dizer que o domínio próprio deve ser acrescentado em nós, primeiro, deve ser acrescentado, e quem tem o domínio próprio deixa de ser improdutivo e inoperante. Diz que mesmo em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer o quê? Mesmo sendo crente, mesmo sendo fervoroso, mesmo sendo seja lá o que for, se não tiver domínio próprio, você passa a ser inoperante.
improdutivo, cheio do Espírito Santo, mas improdutivo por falta de domínio próprio. Então, isso deve crescer. E a Bíblia está a chamar isso de uma qualidade. Por isso que nós colocamos aqui na posição de um dos principais pilares da nossa vida. Termos domínio próprio. Porque quem tem essa qualidade, a Bíblia diz que no pleno conhecimento do Senhor Jesus, ele passa a ser alguém produtivo. Porque a falta dessas qualidades torna ele improdutivo. Aleluia! Tenha domínio próprio para você passar a ser operante, passar a ser produtivo, passar a ser alguém que no reino de Deus você tem uma tarefa, tem uma função, tem algum desempenho e há frutos que se colhem de você. Há frutos que podem ser colhidos da sua vida. Tudo porque você tem domínio próprio. Aleluia! Tudo porque você tem domínio próprio. Então, aprenda a ter domínio próprio. Louvado seja Deus, porque quem tem domínio próprio, ele é uma pessoa que passa a ser produtivo e operante. Quem tem falta dessas qualidades, a Bíblia diz, ele passa a ser uma pessoa inoperante e improdutiva. Espero que Jesus esteja a falar consigo. Espero que Deus esteja a te levar para esse estilo de vida em que você é produtivo, você é operante. Em pleno conhecimento do Senhor, você precisa ser produtivo, você precisa ser operante através do domínio próprio. Busque o domínio próprio. Porque a Bíblia diz que empenhe-se para acrescentar. Aleluia! Empenhe-se para acrescentar. Significa que quando um impulso estiver a vir de você, fruto de um estímulo exterior, antes de você explodir, antes de você tirar para fora, primeiro tenha um tempo em que você vai fazer uma plena análise. E nessa análise você vai poder compreender que existem coisas que você precisa dominar antes que elas saiam, antes que elas se exteriorizem. E isso é sabedoria. Aleluia! Isso é sabedoria na sua própria vida. Louvado seja Deus. Um exemplo prático da questão do domínio próprio. Nós achamos em Gênesis no capítulo 4, o versículo 6 e 7. Gênesis capítulo 4, versículo 6 e 7, onde a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o teu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aleluia! Aqui está uma conversa entre Deus e Caim. Deus vê através do semblante que alguma coisa estava por acontecer. Quando Deus aborda Caim, a Bíblia fala que questionou a respeito da fúria que ele tinha, aquilo que nós chamamos de impulso, que vem de dentro, fruto de alguma coisa exterior, que causa um impulso que nos leva a tomar uma atitude. Deus vai e adverte antes da atitude. Diz que, olha, por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Por detrás dos impulsos que vêm de dentro de nós, pode estar escondido um pecado que nós não sabemos identificar ainda. Mas a partir do momento em que nós dominamos esse impulso, através do domínio próprio, nós podemos estar a colmatar algum pecado. Há pecados que são cometidos por falta de domínio próprio. Aprenda a ter domínio próprio e evite pecados. Aleluia! Aprenda a ter domínio próprio e evite pecados. Enquanto Deus falou com Caim, não estava nada consumado, não estava nada concretizado. Mas Deus já estava a chamar a atenção a Caim. Quantas vezes nós não queremos ser chamados a atenção? Quantas vezes nós nos esquecemos que esse impulso que está a vir de mim, por detrás pode estar um pecado. Então que Deus esteja a chamar a atenção a alguém nesta noite. Que Deus esteja a lembrar alguém a prestar atenção aos impulsos que lhe sobrevêm. Aquilo que você quer fazer. Aquilo que você quer tomar como atitude, fruto de algo que foi feito por uma outra pessoa. Às vezes é um pecado por detrás disso. E se você não for alertado e você não tiver domínio próprio, o pecado vai lhe conquistar. Então Deus falou com Caim para que o pecado não lhe conquistasse. Ele precisava de ter domínio próprio. E eu espero que Deus esteja a falar também com alguém para que perceba a necessidade de ter domínio próprio. Ao ter domínio próprio, as coisas que podiam suceder como consequência de um pecado que você podia correr o risco de cometer, podem ser evitadas. Tudo porque você tem domínio
próprio. Domínio próprio é específico para você viver sem necessidade de alguém ao seu lado, sempre a te orientar, sempre a dizer não faça isso, sempre a dizer não faça aquilo. Como isso é fruto do Espírito, então eu oro que cada crente, eu espero que cada cristão tenha isso dentro de si. Eu espero que você possua isso no seu interior para permitir que você não caia no pecado. Tenha domínio próprio. Ajude a si mesmo a caminhar com domínio próprio. Toda vez que o impulso vier de dentro de você, toda vez que o impulso estiver ardendo em você, você precisa aprender a dominar. Enquanto o impulso estiver lá, nada de errado está cometido. Mas se o impulso te leva a praticar o mal, você precisa ter o domínio próprio para que esse impulso não saia para fora, para que esse impulso não se exteriorize, para que esse impulso não venha te levar para o pecado. Aleluia! Espero que Deus esteja a falar consigo, espero que Deus esteja a te ajudar, porque esta palavra, eu acredito que não volta vazia. Eu acredito que alguém está sendo ajudado em nome do Senhor Jesus. Para permitir que eu encerre, vou trazer o princípio de mais um pilar, um dos principais pilares da nossa vida, que é a persistência. Vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 48. Rapidamente já vou encerrar. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 48. Diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia! A persistência consiste em você continuar, você prosseguir com o propósito de alcançar alguma coisa. No texto que nós acabamos de ler agora, a qualidade de persistir era algo que foi encontrado neste século. A Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia é clara quando diz que até era repreendido. Pessoas repreendiam. Não faça barulho, não grite. O que você acha que pode ser feito? Você acha que é importante para ele te atender? Cale a sua boca. A Bíblia diz que quanto mais o faziam calar, mais ele gritava. Essa é uma qualidade que você precisa ter. Quanto mais algo se levanta contra você, mais você precisa continuar a lutar para alcançar aquilo que você tem. Aquilo que você tem como objetivo, você precisa continuar a correr atrás. A persistência é uma grande qualidade. A persistência é uma grande qualidade para pessoas que têm Deus na sua vida. E eu quero que você compreenda que Deus está a dizer que esse seja mais um pilar a ser adicionado na sua vida. Qual é o propósito que você traçou? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Tentou, não está a dar certo? Persista. Deus é consigo e Ele é quem dá a vitória. Você experimentou fazer algo, se calhar antes do tempo, fora do tempo, então continua a persistir. É uma qualidade que toda pessoa precisa ter em várias áreas na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua vida escolar, na sua família. A persistência não pode sair de você. É um grande pilar para a sua vida. Então, lute com garras e continue a persistir, porque Deus é contigo e eu creio que o milagre vai acontecer. Você vai colher resultados, você vai ter frutos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Espero que esta mensagem tenha sido recebida por você e a sua vida tenha sido achada, tenha sido instruída. Estamos a falar dos principais pilares da vida. Falamos da identidade, falamos do tempo, falamos do propósito, falamos também hoje a respeito da gratidão e antes da gratidão falamos do domínio próprio. Eu acredito que Deus está a semear em você componentes que vão te ajudar a ter uma vida melhor. Por isso que isso consta naquilo que é uma série grande que falamos de sabedoria para uma vida melhor. Quanto mais sábio você for, mais preservada é a sua vida. Então, ao aprender a respeito desses principais pilares da vida, espero que Deus ajude você a valorizar e a olhar e a tratar com extrema importância cada um dos pilares que estamos aqui a compartilhar. Então, Deus abençoe a sua vida. Eu acredito
que Deus falou consigo.